Boa noite, pessoal. Estamos mais uma aula, né, de farmacologia, mais uma aula remota. Espero que a anterior tenha servido, né, para tirar algumas dúvidas, para esclarecer as questões dos fármacos que atuam no sistema nervoso autônomo. Hoje nós falaremos um pouquinho sobre a farmacologia dos AINES, né? São os fármacos analgésicos não esteroidais. A gente vai falar dos analgésicos não esteroidais, são os analgésicos mais comuns, como é a farmacologia desse tipo de fármaco, e dos antitérmicos e dos analgésicos, né? Então, os seus anti-inflamatórios, não esteroidais, antitérmicos e analgésicos, que têm uma ação semelhante. A farmacologia deles é um pouquinho parecida, tem as diferenças. É um dos assuntos que mais gosto de falar, que mais gosto de da em farmacologia, né? Os AINES, eles são aquela classe de medicamentos que vão impedir a cascata do ácido araquidônico, né? Parece meio complicado, mas não é complicado não, tá? É bem simples mesmo. Então, vamos lá falar dos tão famosos AINES, analgésicos não esteroidais. Eu vou aqui ampliar um pouquinho o... Aí, vocês estão me vendo? Eu vou deixar um pouquinho lá em cima, tá? Eu estou no cantinho direito do computador, nessa telinha aí em cima. Então, vamos lá falar dos AINES, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais, os analgésicos antitérmicos. Antes de mais nada, para isso vocês precisam entender o que é inflamação, né? O que é essa resposta inflamatória? Que nada mais é do que uma resposta dos tecidos vascularizados a um estímulo nocivo de qualquer etiologia. Então, se seu organismo, se seu tecido, ele tem algo nocivo, alguma lesão, né? Que é esse estímulo nocivo, o seu organismo vai dar uma resposta. E quem vai dar essa resposta? Os tecidos vascularizados, né? Que vai dar essa resposta inflamatória diante dessas lesões. É o chamado processo inflamatório, como nós estamos dizendo, né? Nós dizemos. E esse processo inflamatório, o objetivo dele nada mais é do que restabelecer a homeostase naquela região lesada. Então, esse é o processo inflamatório, tá? E esse processo inflamatório, ele acaba despertando 4 sinais característicos, né? Dor, calor, rubor e edema. A gente chama de sinais flogoses, sinais flogísticos, né? Eles surgem, né, quando há uma lesão, e após ele surgir, a gente percebe que ele é a resposta de quê? A reparação. Ele é o processo de reparação. Na verdade, esse processo inflamatório iniciado. E aí, à medida que a reparação tecidual acontece, esse processo inflamatório ele reduz, ele diminui, os sinais eles somem. Por que some? Porque o tecido ele voltou ao seu estado normal. Se ele voltou ao seu estado normal, ele não tem mais processo inflamatório, porque você não percebe mais, porque ele foi restabelecido. A gente vê que o processo inflamatório, ele funciona, na verdade, para restabelecer a homeostase tecidual, para fazer com que o tecido lesado ele volte ao normal. Então, ao mesmo tempo que o processo inflamatório, a gente fica preocupado, meu Deus, está vermelho, está quente, a pessoa está sentindo dor, ao mesmo tempo que é um processo que chama a atenção da gente, a gente vai combater, a gente vai dar um medicamento para poder diminuir essa sintomatologia. Ao mesmo tempo, ele é importante, porque é uma resposta natural do nosso corpo para que o tecido ele volte ao normal, né? Deixa eu só verificar uma questão aqui para ver a questão do áudio. O áudio está ok. Então, vamos voltar aqui. Então, o que acontece, né, nessa resposta inflamatória? A gente tem uma enzima chamada ciclooxigenase. Ela é uma enzima, né, uma glicoproteína, na verdade. Ela é responsável pelo quê? Pela formação dos mediadores biológicos, que a gente chama de prostaglandinas.
Quando a gente toma um fármaco, os AINES, os anti-inflamatórios não esteroidais, né? Quando a gente toma um AINE, que é um diclofenaco, animizolida, um ibuprofeno, eles são AINES. Quando a gente toma esse medicamento, o objetivo dele é fazer com que você tenha alívio dos sintomas e iniba, né? E faz com que a ciclooxigenase ou a COX, ela não ela suma, né? Por quê? O que acontece? Quando seu corpo ele entra no processo inflamatório, a gente tem o início do processo de ciclooxigenase. Então, você lesionou teu tecido, a ciclooxigenase, que é uma enzima, vai ser ativada. Ela sendo ativada, ela vai fazer com que as prostaglandinas, que são mediadores biológicos, se desloquem até aquele local lesado para quê? Porque ela vai estimular o quê? O processo inflamatório, com que as células vermelhas do sangue, vários componentes celulares, vão até lá para poder restabelecer. Só que ao mesmo tempo que o processo inflamatório é bom para o restabelecimento tecidual, a gente tem algo contraditório. Por quê? Porque a pessoa sente dor e tem os sintomas de inflamação e da dor. E aí, o que acontece? Para poder diminuir os sintomas da inflamação e da dor, que é uma resposta da ciclooxigenase, a pessoa ela toma o AINE, o fármaco AINE, ou o quê? Ou o antitérmico para diminuir a febre, ou o analgésico para diminuir a dor, ou o anti-inflamatório não esteroidal, que é o AINE, para que vai fazer o quê? Que vai fazer com que o processo inflamatório suma. Então, o objetivo que você tem que entender, o objetivo dos AINES, o objetivo da farmacologia dos os anti-inflamatórios não esteroidais é o quê? Inibir a cascata de eventos decorrentes da ciclooxigenase e fazer com que não se formem tantos mediadores biológicos chamados de prostaglandina. Esse é o objetivo principal. Vou subir aqui a telinha de novo. Né? Então, o que você precisa entender é isso. O fármaco AINE vai tomar para quê? Você vai tomar para poder aliviar os sintomas da inflamação e da dor e, consequentemente, vai o quê? Vai inibir a cascata de ciclooxigenase, fazendo com que haja o quê? A inibição de formação de mediadores biológicos, sobretudo prostaglandina, tromboxano, mas principalmente as prostaglandinas. Nós temos dois tipos de ciclooxigenase, a ciclooxigenase 1 e a ciclooxigenase 2. A ciclooxigenase 1, a COX-1, ela é natural no nosso organismo, é encontrada na maioria das células e tecidos. Ela contribui para a produção de prostaglandinas, que as prostaglandinas elas vai fazer a manutenção das funções fisiológicas. É importante, como eu disse, o processo inflamatório é importante. Contudo, ele tem reações desse processo inflamatório, que é o quê? Que a dor, que a inflamação, é um inchaço. Isso incomoda. Então, ao tomar um fármaco AINE, né, o anti-inflamatório não esteroidal, nada mais é do que diminuir esse processo decorrente do que da ciclooxigenase e da prostaglandina, né? É uma via de mão dupla. Você diminui ciclooxigenase, diminui prostaglandina, você alivia inflamação e dor. Contudo, a gente sabe que o processo inflamatório também é importante para, ao mesmo tempo que causa essas manifestações clínicas, eles são importantes para a reparação tecidual e para a homeostase tecidual. Nós temos a COX-2 também, que é a ciclooxigenase 2, que ela é induzida. A ciclooxigenase 1, normalmente ela está no seu organismo, né? Ela vai fazendo a manutenção da função fisiológica normalmente, a 1. Mas a 2, que é a que causa a dor, a febre, essa só ocorre com processo inflamatório. Então, o que vai acontecer? Quando você toma um AINE, você vai o quê? Você vai inibir o processo da ciclooxigenase 2. A 1 ela vai ser importante, ela vai continuar acontecendo, mas a 2 você vai inibir. Por quê? Porque é importante inibir a 2 para você diminuir a inflamação, diminuir a dor e diminuir a febre. Então, o objetivo de tomar o AINE, o anti-inflamatório não esteroidal, é esse. E também para diminuir a dor e diminuir a febre, nós vamos também, outro objetivo é o quê? Outro medicamento que causa esse objetivo são
os antipiréticos e antitérmicos, remédios para a febre, e os analgésicos são os remédios para a dor. Né? Então, vamos separar. Analgésico combate dor. O anti-inflamatório, ele vai reduzir o processo inflamatório e, consequentemente, os sinais flogísticos, né? Mas porque você está combatendo a inflamação. Então, vamos lá. O AINE combate a inflamação. O antitérmico, ele vai combater a febre. E o analgésico vai combater a dor. Pablo, mas você vai me dizer, Pablo, mas existe alguns anti-inflamatórios que diminuem a dor, claro, mas vai diminuir a dor, não que vai diminuir a dor diretamente, porque indiretamente ele vai reduzir o processo processo inflamatório, porque a dor, o calor, o rubor e o edema, eles são decorrentes do processo inflamatório, que a gente chama de sinais de flogose. E as prostaglandinas que eu falei, que são mediadores biológicos formados da cicloxigenase, eles são sinais químicos celulares lipídicos, eles são semelhantes a hormônios, porém eles não vão entrar na corrente sanguínea. As prostaglandinas, elas vão atuar apenas na própria célula. Ele é um componente que atua na célula, mas não na corrente sanguínea, tá? Pode atuar também nas células vizinhas, isso é importante falar. As prostaglandinas, elas são produzidas por quase todas as células e elas vão ser produzidas em locais de dano tecidual, processo inflamatório, processo infeccioso, pois elas vão lidar com a lesão e com a doença. Então, a prostaglandina, ela vai contribuir para a restauração daquele tecido que está com a lesão, que está inflamado, que está infeccionado. Esse é o objetivo da prostaglandina, que é esse mediador biológico de atuação celular, né? O que essa prostaglandina vai fazer? Simplesmente ela vai controlar os processos de inflamação, do fluxo de sangue. Ela ajuda na formação de coágulo. Para quê? Para a gente não ter uma hemorragia, não ter um fluxo sanguíneo. As mulheres que vão estar entrando no trabalho de parto, por exemplo, a prostaglandina ela atua nesse processo também. Então, se você quer controlar a inflamação, você tem que diminuir a prostaglandina. Se você não quer controlar a inflamação, você não diminui a prostaglandina. Então, aí entra o medicamento. Se você toma um anti-inflamatório não esteroidal, se você toma o anti-inflamatório não esteroidal, que é o AINE, você quer conter a inflamação, porque a inflamação ela está muito importante ali, ela está demais, né? E a pessoa está sentindo muita dor. Aí você toma o AINE para diminuir a inflamação. Espero que vocês tenham entendido até aqui. Então, quais as funções da prostaglandina? Porque elas são importantes, né? Ao mesmo tempo que elas atuam a nível celular. Elas estimulam a agregação plaquetária, isso é importante para a formação de coágulo. Ela protege a mucosa gástrica de mais lesões. Ela produz a febre, porque a febre é uma reação do metabolismo do nosso corpo, aumenta o metabolismo justamente por quê? Porque está aumentando a atuação do nosso sistema imunológico. Então, produz a febre, é a prostaglandina. Hiperalgesia, ou seja, potencializando a dor. A dor nada mais é do que uma resposta para dizer o quê? Ó, tem uma lesão aqui, né? E com isso ela acaba aumentando a sensibilidade das terminações nociceptivas periféricas, ou seja, ela aumenta a sensibilidade, por isso você sente dor. Aumenta as terminações periféricas, elas ficam expostas quando há uma lesão, e aí você sente dor. Então essa sensibilidade maior, ela é decorrente do quê? Do aumento de prostaglandina. Então, veja que a prostaglandina é importante, tá? Mas ela tem que ser controlada a sua produção a partir do momento que está tendo muito incômodo. O processo inflamatório está causando muito incômodo. E aí você toma um AINE, que é um anti-inflamatório não esteroidal, como ibuprofeno, nimesulida, diclofenaco, ou Voltaren, como muito conhece, ou então a pessoa vai e toma um analgésicozinho, uma dipirona, né, um paracetamol, porque diminui a dor, e acaba também funcionando como antitérmico, porque diminui a febre. Que lembrando, febre e dor são respostas do nosso corpo para dizer que algo está acontecendo, algo de anormal está acontecendo. Então, a função da prostaglandina é essa, dizer, ó, tem alguma coisa normal no seu corpo. Seu corpo ele está com alguma alteração, né? E como que a prostaglandina
ela é liberada a partir da cascata de ciclooxigenase. A ciclooxigenase é uma enzima liberada pela cascata de ácido araquidônico. Então, vamos lá. Você tem uma lesão, cascata de ácido araquidônico. O que o ácido araquidônico faz? Estimula a produção da ciclooxigenase. O que a ciclooxigenase faz? Estimula a produção de prostaglandina. E aí você tem as respostas sintomatológicas do seu corpo, né? Agregação plaquetária, mediação de dor, de febre. Pronto, isso é a resposta do seu corpo. Que o anti-inflamatório não esteroidal, os analgésicos e o antipirético vai fazer, mas sobretudo os anti-inflamatórios não esteroidais. Eles vão diminuir ou reduzir a cascata de ácido araquidônico. Ela vai lá, combate o ácido araquidônico, combatendo o ácido araquidônico, de modo simples falando, reduzindo a formação da cascata de ácido araquidônico. Acaba diminuindo a formação de ciclooxigenase e, consequentemente, diminui a produção de prostaglandina. E aí você tem a diminuição da inflamação, diminuição da dor, diminuição da febre, do inchaço. Essa é a cascata de ácido araquidônico. E isso é o objetivo do que os AINES, né, os anti-inflamatórios não esteroidais, fazem. Só para relembrar que a inflamação ela é desencadeada pela liberação de mediadores. Quais são esses mediadores? Principalmente prostaglandina do tecido lesado, né? Aí a gente tem a ativação da fosfolipase e a liberação de ácido araquidônico. Olha o que eu falei como acontece. Libera-se ácido araquidônico a partir da ativação da enzima fosfolipase. Então, tecido lesionou, o que acontece? Libera-se prostaglandina. Essa prostaglandina vai ser originada nos tecidos a partir do quê? A partir da ativação da fosfolipase, liberação de ácido araquidônico e, consequentemente, formação de ciclooxigenase, né? E dos seus metabólitos. E essa cascata de ácido araquidônico, ela é o quê? Ela é uma via metabólica, como eu falei, do nosso organismo, para fazer o quê? Uma síntese de uma grande formação de quê? De mediadores lipídicos, como a prostaglandina. O papel é, porventura, de facilitar a inflamação. Quando eu falo o papel é porventura de via pró-inflamatória, o que é isso? O papel nada mais é do que de favorecer a inflamação. Então, qual é o papel do ácido araquidônico? Favorecer o quê? A inflamação. E o alvo terapêutico dos fármacos anti-inflamatórios não esteroidais, como a aspirina, é o quê? É reduzir a cascata de ácido araquidônico. Auxiliar na redução, né, dos eventos decorrentes dessa cascata, como eu falei. Olha, você toma um AINE. Quando você toma um AINE, olha para você ver aqui esse fluxograma que eu fiz aqui. Teve o tecido lesado, temos o ácido araquidônico liberado. O ácido araquidônico, ele vai estimular a produção de quê? De ciclooxigenase. O que a ciclooxigenase vai fazer? A ciclooxigenase estimula a prostaglandina, que é o quê? Que vai proteger o trato gastrointestinal, aumentar a atividade plaquetária, função renal. Tá? Quando você toma um AINE, um anti-inflamatório não esteroidal, você corta, você faz com que a cascata de ácido araquidônico não aconteça. Então, o que acontece? Se você toma um AINE, você não tem COX, que é a ciclooxigenase, não tem prostaglandina. É a mesma coisa a COX-2, né? A COX-2 ela acontece quando? Ela vai acontecer quando você lesionou seu tecido. Enquanto na COX-1 ela acontece normalmente no seu organismo, porque você precisa proteger sua mucosa gástrica, você precisa ter a atividade plaquetária, você precisa ter a função renal. Então, a ciclooxigenase 1 vai estar acontecendo sempre. Mas a ciclooxigenase 2, que ela é induzida, ela só vai ser liberada pelo ácido araquidônico se tiver lesão tecidual no seu corpo. E aí, o que vai acontecer? Vai estimular a prostaglandina para poder fazer o quê? Ter inflamação, ter dor, ter febre. Então, quando você toma um medicamento, o AINE, você vai o quê? Fazer com que a cascata de ácido araquidônico também não ocorra para a COX-2, porque aí você diminui a prostaglandina e você reduz a dor, e reduz a febre, e reduz o processo inflamatório.
E aqui são alguns mediadores químicos da inflamação, né? Vou botar desse ladinho aqui embaixo. E aí, o que acontece? Esses mediadores químicos são liberados na inflamação aguda. Cada um tem um efeito. Nós temos histamina, que é liberada no processo da inflamação, serotonina, bradicidina, prostaglandinas, leucotrienos. Note que a prostaglandina, ela é liberada em maior quantidade, mas, sobretudo, ela tem maiores efeitos no organismo, se você for olhar. Ela tem um efeito potente vasodilatador. Ela tem um efeito ok de permeabilidade capilar, ela não tem uma permeabilidade capilar muito grande, porque ela vai estimular o processo de coagulação, e ela faz quimiotaxia muito potente, e ela faz com que você tenha uma dor razoável, né? Nota que ela acaba atuando nos 4 principais efeitos da inflamação. E as outras atuam de modo indireto, ou sobre um efeito, ou sobre outro efeito. Ó, veja o detalhe da prostaglandina atuando, sobretudo, de modo bem forte em todos os efeitos. Vamos passar, tá? Espero que esteja claro. Essa cascata da ciclooxigenase, ela é muito simples, muito fácil. E aqui nós temos o esqueminha da dor. O esqueminha da dor, botei aqui a telinha aqui embaixo. Ele é interessante porque lesionou tecido. Quando lesiona tecido, tem um sinal nocivo, né? E aí as terminações periféricas, elas ficam expostas e aí você sente a dor. Quando você sente a dor, alguns mediadores biológicos, eles são ativados. Veja que a histamina, ela é ativada, né? Veja que a prostaglandina, ela é ativada também. Mas você observe aqui também que você forma o quê? Um edema. Você forma o quê? Um processo de edema, de inchaço. Por quê? Porque formou-se mediadores biológicos, vai ter o processo inflamatório. Isso é fato. E a dor, ela acaba sendo consequente. E a febre? A febre, ela acontece quando? Mudar de ladinho de novo. A reação inflamatória, ela acaba o quê? Ela acaba sendo uma atuação, a reação inflamatória, ela acaba fazendo o quê? Com que os macrófagos, ele atuem sobre algumas células e estimule o hipotálamo, né, a ajudar também na liberação de prostaglandina. Desse modo, você tem elevação do umbral de temperatura, porque os macrófagos, eles estão, sobretudo, ativados nessa reação inflamatória. Então, vamos relembrar qual o mecanismo de ação dos analgésicos, dos antitérmicos e dos AINES de um modo geral, que são os anti-inflamatórios não esteroidais. Inibir a enzima da ciclooxigenase e diminuindo a liberação de quê? De prostaglandina. Como vai diminuir? Então, como é que essa enzima ciclooxigenase é inibida e como diminui a liberação de prostaglandina? Fazendo com que a cascata de ácido araquidônico não ocorra. Eu só relembrei aqui, viu, pessoal, aquilo que eu falei. E aqui nós temos algumas classes de medicamentos que elas simplesmente elas vão eles vão inibir a COX, né? Por exemplo, a aspirina em baixa dose, ela inibe COX-1. A aspirina em altas doses inibe a COX, né, de um modo geral. O piroxicam, que é muito tomado, o ibuprofeno, diclofenaco, inibe a COX de um modo geral. A nimesulida, o salicilato, o meloxicam, inibe a COX-2. E os inibidores que apenas, porque ele é seletivo, ou seja, ele é só da COX-2, que é muito mais específico do que o seletivo, né? Os altamente seletivos, ele é mais específico, são medicamentos muito mais potentes, né? O celecoxib, paracoxib, etoricoxib. Esse etoricoxib é um dos medicamentos que eu nunca vi, na verdade, né? Só ouço aqui nos livros. Eles são medicamentos mais específicos, né? Os mais comuns, de vendas mais comuns, é o quê? Piroxicam, aspirina, ibuprofeno, diclofenaco, enfim. Importante falar. Lembra que eu falei para vocês que o processo inflamatório ele é importante para o nosso corpo, para a homeostase tecidual? Então, o AINE,
ele reduz o sinal inflamatório, mas ele não elimina completamente, né? A gente precisa dele. Ele vai diminuir o quê? Ele vai atuar diminuindo aquelas reações, a sintomatologia decorrente do processo inflamatório, do calor rubor e edema. Eu já falei. E aqui nós temos algumas classes, né? Os anti-inflamatórios não esteroidais de um modo geral. Nós temos sempre com princípio ativo, aqui onde eu estou mostrando a setinha, e o nome comercial. Né? E temos as classes deles, os derivados do ácido carboxílico, derivados do ácido enólico e os coxídeos. E aí nós temos vários, né? Nós temos o AS, ibuprofeno, cetoprofeno. O cetoprofeno ele é muito bom, ele é muito forte. Eu já falei em sala de aula sobre ele, quando utilizar, dando dicas, né, do dia a dia, quando utilizá-lo. Ele tem uma resposta muito potente na dor quando ele é tomado com um corticoide, mas aí vai depender muito. Nós temos o diclofenaco. Se vocês já ouviram falar de Voltaren e de Cataplan, eles são diclofenaco. Só que o Voltaren é diclofenaco sódio, com sódio. E o Cataplan é diclofenaco potássico, com potássio, tá? Nós temos a nimesulida, que é o Scaflan. Nós temos a fenilbutazona, comercialmente chamada de butazona, né? E temos os coxídeos, que eu já falei lá atrás. E aqui nós temos algumas questões muito importantes, né, a serem faladas agora dos anti-inflamatórios não esteroidais tradicionais. Temos aqueles derivados do ácido salicílico, né? A aspirina, por exemplo. Ele tem um uso clínico como anti-inflamatório, ele pode ser utilizado como antipirético, né, para diminuir a febre, como analgésico para reduzir a dor. Ele vai diminuir a agregação plaquetária, então tem gente que toma o AS infantil para prevenir infarto do miocárdio, por exemplo, né, para poder ajudar na prevenção do infarto, que vai diminuir a agregação plaquetária. A gente viu que os AINES, que as prostaglandinas ajudam a formar o quê? A agregação plaquetária. Então, se você toma um AINE, você vai fazer o quê? Você vai diminuir cascata de ácido araquidônico, inibe a ação da ciclooxigenase, por sua vez diminui prostaglandina. Diminuindo prostaglandina, diminui a agregação plaquetária. Essa é a ação do AINE de um modo geral. E o AS ele faz isso. Por isso que ele é importante na prevenção do infarto, ainda que ele seja utilizado como anti-inflamatório, porque ele diminui a agregação plaquetária. Nós temos os derivados da pirazolona, como a fenilbutazona, a dipirona, né? A dipirona comumente chamada de novalgina, por exemplo, né? Ela é o nome comercial dele, novalgina. Então, esses medicamentos como fenilbutazona, dipirona, é tomado quando? Ele tem ação anti-inflamatória boa, né? A fenilbutazona e a oxfenilbutazona, esses dois apenas, eles têm uma ação anti-inflamatória muito boa. Não são muito bons como analgésicos e antipiréticos, tá? Então, a dipirona não tem uma boa ação anti-inflamatória. A dipirona é dessa classe, mas não tem boa ação anti-inflamatória. Presta atenção. A dipirona é da classe da pirazolona, mas ela não tem boa ação anti-inflamatória. Qual é a boa ação da dipirona? Ser um bom analgésico para reduzir a dor e ser um bom antipirético para reduzir a febre, a temperatura. O oposto da fenilbutazona e da oxfenilbutazona. Qual a boa ação delas? Potente ação anti-inflamatória, mas elas não são boas como analgésicos, né? São discretos como analgésicos e antipiréticos. Isso tem que estar claro para vocês, que apesar da dipirona ser uma pirazolona, ela não tem uma ação anti-inflamatória tão boa como os demais. Contudo, ela é muito boa como analgésico, como antipirético. Esses medicamentos, de um modo geral, a longo prazo, eles têm efeitos adversos, né? Eles são hepatotóxicos, nefrotóxicos, enfim, dentre outras questões. A dipirona, depender de algumas regiões, por exemplo, a dipirona ela é proscrita nos Estados Unidos, pode fazer epidermólise bolhosas, reação de hipersensibilidade. Então, aqui no Brasil é utilizada, lá não. Por causa de uma questão genética daquela população lá. Então, mas de um modo geral, esses medicamentos, eles não devem ser utilizados por mais de uma semana, ou seja, vários dias seguidos. Usa-se, reduz. Usa-se,
não usa, né? Sempre fazendo esse contraponto para poder ele perder toda a meia-vida e ser eliminado totalmente do organismo. Nós temos outra classe de medicamentos, são os derivados do paraminofenol, né? Não sei se vocês já ouviram falar como Descom. O Descom, ele é vendido comercialmente. Ele, qual é o princípio ativo dele? A fenacetina, né? Ah, ele é um medicamento junto com paracetamol e Tilenol, não sei se vocês já ouviram falar, mas são muito comuns também. São muito bons como analgésicos e antipiréticos, né? Utilizado em crianças contra infecções virais, né? Porque eles vão ajudar na diminuição das sintomatologias decorrentes de uma infecção viral. Só que temos que chamar a atenção para uma questão. A fenacetina, ela tem sido estimulado o seu desuso. Por quê? Porque ela tem uma toxicidade elevadíssima para o rim. Então, você não vai ver muito comumente, mas utilizando fenacetina. Só vai ver o quê? Paracetamol, Tilenol. Por que isso? Justamente porque eles não são tão tóxicos quanto a fenacetina. Apesar de que o paracetamol ele não, ele é bom, ele é bom, né, contra essa sintomatologia de febre e de dor. Contudo, ele não tem tanto efeito adverso quanto para o Tilenol. O Tilenol, ele tem efeitos, né, adversos muito importantes, né, sobretudo afetando a mucosa gástrica, ele é muito forte, então por isso que usa-se mais o paracetamol do que o Tilenol. Nós temos os derivados do ácido fenilacéticos, né? Eles vão inibir a COX superior. Nós temos o Tandrilax, o Voltaren, o Cataflan, né? Que são, nós temos o diclofenaco dentro dessa classe de medicamentos. Eles são excelentes, excelentes anti-inflamatórios, né? Anti-inflamatórios não esteroidais, eles são excelentes AINES. Contudo, o Tandrilax, ele é muito bom, Voltaren, Cataflan, né, que são os nomes comerciais. Contudo, eles têm alguns efeitos colaterais muito frequentes, né? Sangramentos, úlceras gástricas. Ele é extremamente hepatotóxico, eles são. Então, a gente tem que ter um cuidado na hora de estar fazendo a ingestão desse medicamento. Nós temos derivados do inodol, como a indomestina, né? Conhecido como indocídio clinoril. Eles vão também inibir a COX superior, mas eles têm efeitos colaterais muito frequentes, muito importantes também. São medicamentos que não podem ser tomados assim, só por prescrição médica, com a dosagem correta, enfim, com a posologia adequada, né, para o caso de cada paciente, com a prescrição médica adequada. Por quê? Porque eles causam alguns efeitos colaterais muito importantes. A dor epigástrica, anorexia, cefaleia, vertigens, tonturas, né? Alguns distúrbios psiquiátricos, como depressão e psicose, de 20 a 25 em algumas pessoas, pode causar, por conta do efeito dele ser muito potente. Erupções cutâneas, prurido, urticária, crise aguda de asma. Por quê? Justamente porque é uma reação de hipersensibilidade. Então, o medicamento não pode ser tomado assim, aleatoriamente. Pessoal, antes de dar continuidade, todas as palavras que vocês desconhecerem aqui nesses slides, oriento a circular ou anotar e pesquisar no Google ou no dicionário, né, de medicamentos ou no dicionário de saúde, mas no Google, tá? Nós temos os derivados do Oxicam, como piroxicam, tenoxicam, meloxicam, são medicamentos que a gente ouve falar bastante, né? Eles são muito utilizados para o tratamento de cefaleia, tratamento de enxaqueca. Ah, ah, ele tem um efeito inflamatório potente também, mas pode causar zumbidos, edemas, pruridos, erupções cutâneas, reações de hipersensibilidade. E principalmente ele é contraindicado. Se a pessoa tem doenças no trato gastrointestinal, não pode utilizar esses medicamentos. Se a pessoa ela tem problema tem coagulopatias, também esses medicamentos não são contraindicados para essas pessoas. Os fenamatos, né, o ácido flufenâmico, o ácido mefenâmico, enfim, né, são medicamentos conhecidos como
Ponstan, Mobilizin, Bairogel, enfim, né? Também são anti-inflamatórios não esteroidais muito bons. Só que eles também têm efeitos colaterais frequentes, como dispepsia, desconforto gástrico, pode causar anemia hemolítica também, tá? Ele é contraindicado para todas as pessoas que têm doenças gastrointestinais. Ele é contraindicado para pessoas que têm problemas na função renal. Esses medicamentos são os derivados do ácido pirrolacético, eles não são tão utilizados. Os derivados da butanona, eles são muito bons como anti-inflamatórios. Contudo, eles têm alguns efeitos colaterais frequentes também, como a erupções cutâneas, cefaleia, tontura, zumbido, prurido, né? Nós temos a nabumetona, a propoazona, né? Você vai ver no mercado como Reliflex. Nós temos derivados do ácido carbâmico. Ele tem um efeito farmacológico muito bom como analgésico, tá? Contudo, ele diminui pouco a prostaglandina. Então, a pessoa vai continuar com o processo inflamatório, apesar da dor diminuir, tá? A fluorpertina, ele é um medicamento comum dessa classe de medicamentos. Temos a nimesulida, que ela é um anti-inflamatório somente. Ela não vai ser um bom analgésico, ou seja, ela é boa para reduzir a inflamação, mas não é tão boa como analgésico para reduzir a dor. Os AINES, eles podem ser administrados pela via oral, intramuscular, endovenosa, tópica. E de um modo geral, os anti-inflamatórios não esteroidais, eles vão causar como efeitos adversos. Eles, de um modo geral, problemas gastrointestinal, como dor, úlceras, sangramentos gastrointestinais, né? A diminuição plaquetária da agregação plaquetária. Se ele diminui a agregação plaquetária, aumenta o sangramento, que diminui a formação de coágulo. Nós vamos ter alteração nas enzimas hepáticas, então podemos ter uma hepatopatia, esses medicamentos são hepatotóxicos, são nefrotóxicos, porque pode diminuir a filtração glomerular também. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Vou passar um estudo dirigido sobre sobre essa classe de medicamentos para vocês estudarem. Quero que vocês tenham dúvidas e as dúvidas vocês coloquem na caixa de comentários no Moodle, onde eu abri para dúvidas, né? Onde eu abri o fórum do cronograma, eu abri um fórum, ele está aberto lá para você colocar suas dúvidas. Então, coloque suas dúvidas sobre o assunto, se você tiver. Tá? Até o próximo vídeo. Um beijo. Continue se isolando, se protegendo, sem sair de casa. Estudando, mas de um modo muito tranquilo, não se pressionando. Estuda um pouquinho de manhã, um pouquinho de tarde, não fique a manhã toda estudando, não fique a tarde toda, nem a noite toda estudando. Tira uma horinha, meia horinha, uma horinha para estudar cada assunto, o videozinho é rapidinho, depois que assistiu o vídeo, sai, reflete, faz outra coisa, depois vai lá e faz um pouquinho da atividade, ou então vai para outro assunto de tarde, depois retoma, faça um cronograma e se organize. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês tenham entendido e até a próxima.